Você está se perguntando se vale a pena começar um negócio para desenvolver jogos para VR, Unity? Então você chegou ao lugar certo, se liga nesse vídeo. Fala galera, eu sou o Gamarco, sou animador 3D. Eu sou o Unity, programador e viciado em VR. E viciado em VR. Se você não manja muito de VR, você pode assistir essa trilogia aqui. De um vídeo só gigantesco. Vídeo só gigante assim, do Unity falando tudo que ele acha do VR, quais recomenda, tudo mais. Mas a grande pergunta é, tá aí pra galera aí que é que nós desenvolvedores, vale a pena criar um negócio ou fazer um hobbyzinho? Ou como que funciona pra gente desenvolver em VR? O que muita gente conhece de VR é o famoso metaverso e tal, que meio que pararam de falar hoje em dia, né? O que vocês têm que entender sobre VR, pelo menos em 2024, é um público nichado. Porque assim, a maioria das pessoas não vai ter dinheiro pra comprar um console e o cara vai comprar um VR. E acho que 99% das pessoas nunca vão fazer a escolha do tipo, entre um console e um VR, eu vou comprar um VR. Certo? Então, geralmente quem tem um VR é porque curte já muito a parada. Curte muito e já tem o resto, né? Então, assim, o que eu tenho? Eu tenho um PC Gamer, tenho um Play 5, eu tenho um Steam Deck. Vocês não viram o vídeo do Steam Deck? Vejam aqui. Muito legal também. É dedicada mesmo no negócio. O cara é viciado. Por quê? Primeiro, eu sou gamer, viciado e eu trabalho com videogame. Eu ganho de minha vida... Então, tudo que eu comprei veio de ser programador de games. Então, tá tudo conectado, então é muito gostoso isso, né? Mas vamos ao assunto do tipo, vale a pena eu fazer jogos VR? Tem duas questões, uma boa e uma ruim. Qual é a questão ruim? A questão ruim é que tem infinitamente menos gente jogando VR do que jogando um PlayStation, por exemplo, ou na Steam. Seu público-alvo vai ser muito menor. Seu público-alvo vai ser infinitamente menor. Da mesma forma que tem muito mais público para jogos de Android, por exemplo, porque todo mundo tem um celular e até pessoas que não são gamers jogam um joguinho ali, casual. Você vai fazer um jogo para console e já é um pouco mais nichado. Você vai fazer para VR, super funil. Qual que é o lance? Como é nichado, tem menos concorrência. Tem menos... Apesar de ter muitos jogos já hoje em dia, jogos de qualidade que você fala, putz, esse é um jogo que vai ficar pra história. Meu, você ainda conta nos dedos jogos de VR. Então você vai ver lá Half-Life Alyx. É uma excelente maneira de você pegar você quer jogar um jogo de campanha, de tiro, com uma história legal, com tudo perfeito. Half-Life Alyx, meu, é o melhor que eu joguei. O melhor jogo indie que eu já joguei de VR, Super Hot VR. Meu, viciante. Qualquer pessoa que você bota naquele jogo pra jogar Super Hot VR vai ficar alucinada. Meu pai deixou uma sopa ao meu VR, que ele começou a transpirar porque ele ficou 2 horas jogando aquele negócio. Ele falou, deixa eu testar isso aí, vai. Tá bom. Não saía. Não saía, cara. O cara ficou 2 horas, o negócio ficou nojento. Inclusive, recomendo, você pode comprar uma borrachinha e tal. Então, se você for jogar VR em locais exclusivos no Japão, tem locais só de VR, eles colocam uma máscarazinha descartável e tal, enfim. A questão é, se você vai fazer um jogo pra VR, você tem que entender que é muito nichado e que se o seu jogo for aquela coisa meia boca, vai ficar aí pro esquecimento ali. Mas aí qualquer um, se você fizer um meia boca pra celular, também vai ficar no esquecimento. Também, mas você pode ainda ter mais chance de alguém jogar. No VR pode ser que ninguém nem baixe o negócio. Então assim, a chance de dar certo já é bem mais difícil. Você abrir uma empresa só pra focar em jogos VR, eu acho bem arriscado. Hoje em dia ainda. A não ser que você tenha experiência, que você tenha... meu estúdio tá bem, eu vou pegar uma verba à parte dos outros projetos e fazer um projeto VR. Ou sou um desenvolvedor sozinho que vou fazer no meu tempo livre, até pra estudar. Super legal. Meu sonho de vida é trabalhar em estúdio VR, porque é uma outra imersão. Só que, como eu disse, é nichado. A sua única vantagem é que tem menos concorrência. Outra coisa legal pra VR. Você pode focar em jogos mais de... tipo um Beat Saber, que são jogos meio que de workout, assim, uma coisa meio de dançar, um negócio de marcar ponto, que pega uma galera saudosista do antigo... como é o nome do Xbox? Também Guitar Hero, mas acho que a galera nem tanto. É mais a galera que ficava dançando no Xbox. O Just Dance. Tipo isso. Então assim, galera que era fã desses jogos vai gostar muito de um Beat Saber ou desses jogos. Enfim, tem essa pegada. Eu, na pandemia, comprei um jogo chamado Box VR, se não me engano. E todo dia eu jogava, porque eu não saía de casa pra nada. Então assim, era o meu... Parece que não, mas você cansa e você tinha que agachar e tal no jogo, porque no VR você realmente
agacha. Porque o jogo sabe que você agachou. Tem um jogo desgraçado do robozinho, que é o Budget Cut. E você tinha que entrar no ralo, assim, uma hora, e você tinha que literalmente Ficar ali. agachar, cara. Tudo bem que você andava com o controle, né? Você ia aqui e você andava aqui. Mas você tinha que agachar, ficar de joelhos e apertando até esperar. Daí voltava. É isso, viu? Putz. E ele não deixava você rotacionar, você tinha que realmente rotacionar. Além disso, no VR você tem a opção de focar em jogos. Tudo bem que você pode lançar nos dois, mas é a mesma coisa que lançar um jogo para PC e um jogo para Android, para celular. No VR também você tem o Quest 2 e o Quest 3, que ele é um Android, literalmente, que ele sozinho consegue rodar os jogos, só que é limitado, né? Tipo, o processamento é limitado. E ele é literalmente um Android, porque você vai exportar para Android na Unreal, na Unity, enfim. É literalmente um APK mesmo. E você pode soltar ele para Steam. É onde eu recomendo pra galera comprar os jogos mais baratos, inclusive. E aí o jogo mais parrudo, tipo Half-Life Alyx, não tem pra Quest, mas tem na Steam. Lógico, é da Valve. E assim, você pode conectar, a vantagem hoje em dia é essa, o seu óculos. Enfim, veja o vídeo lá que eu falo sobre se vale a pena ter VR, porque 40 minutos quase de vídeo. Senão você vai fazer o outro vídeo nesse vídeo aqui. Qual vale a pena, como vale a pena. Então assim, eu não vou ficar falando de hardware nesse, porque naquele eu detalhei até demais. Então, você, desenvolvedor, focar, você tem que saber focar. Qual que é o legal da Store da Oculus, né? É tudo em dólar. Então talvez você ganhe um pouco mais do que vendendo na Steam. A galera não tem escolha, tipo, muita gente que compra um Quest não é PC gamer. O cara não vai ter um PC, o cara não vai conectar, então os mais entusiastas sim. Agora os outros não, então você tem que pensar. Seu público é um público casual VR, que já é uma coisa meio contraditória, ou é um público de Half-Life Alyx? Então você tem que ver. Seu público é o Beat Saber ou seu público é o Half-Life Alyx? Aí você vai conseguir definir melhor o seu caminho. Pô, se o seu público é esse, então foque em gráficos, foque na experiência, foque pra PC. Lance talvez uma versão pra Quest, tem muitos jogos, a maioria tem uma versão pra loja do Quest e uma loja da Steam. E aí o gráfico muda também, né? Outra coisa que é muito legal em VR, que era mesmo? VR não é só jogar também, você pode ter aplicativos de produtividade, principalmente com o Quest 3. Eu senti que dá pra você começar a ler textos mais confortavelmente. Não diria que vai substituir um monitor em termos de conforto e tal, mas assim, você tá ali no aeroporto, você precisa escrever um texto. Pega um tecladinho Bluetooth e coloca uma tela lá com o Word dentro do seu Quest e, você consegue, entendeu? Dá pra fazer isso. Você pode pôr, lá, várias telas. Ver filme no cinema dentro do VR, porque realmente você tem aquela sensação. Então, assim, de repente, o seu jogo é uma experiência. Tem jogos pra Quest, que é tipo VR Chat. É uma interação com outras pessoas. Então, o VR quebrou barreiras de jogos sociais. Inclusive, o jogo que eu tô desenvolvendo, que é um MOBA, além de ser inspirado em League of Legends, obviamente, a outra pegada dele vem da questão do VR Chat, que é essa questão de customização, de conversar com as pessoas. Então, assim, ele não vai ter texto. Você vai falar com a sua voz. E você vai conversar. Quanto mais perto da pessoa, mais alto fica, enfim. E isso tudo quem, basicamente inaugurou esse tipo de coisa foi o VR. Que você consegue gesticular com as pessoas, fazer gestos e conversar com voz, a pessoa vê o seu avatar. Tem alguns headsets que conseguem traquear, tipo do PlayStation VR, ele consegue saber se o seu olho tá olhando pra cima ou pra baixo e tal. Não duvido que futuramente ele saiba se você fechou o olho assim, enfim. Se é que o do PlayStation faz isso, né? Não sei, mas enfim. Vale a pena ou não? Eu não abriria uma empresa de VR pra ser só VR hoje. Porque eu acho que vai ser sempre nichado. Porque a não ser que fique muito barato no futuro... E você não aposta nessa ideia de ficar barato no futuro. Eu acho que o dia que começar a custar ali seus $200, $150... Porque assim, é muito mais barato que um Play 5, beleza, mas... Porque eu vejo o contraponto, por exemplo, de assim, se começar um estúdio agora de VR, talvez você se ferre por um bom tempo, mas se você tá apostando nessa suposição de que vai baratear e vai ter um boom, quando tiver esse boom, você já tá lá faz um tempinho, né? Você não chegou... Pode ser. Porque depois que tiver o boom, todo mundo vai querer fazer. Mas se você já tá lá, se você já tem uma biblioteca de jogos no seu estúdio, já tem uma coisa assim, altas chances de você surfar esse boom muito melhor do que quem vai começar na hora, né? Eu acho que eu abriria, e vou dar a dica aqui de graça. Claro, com um sonho de fazer jogos, mas fazendo primeiro para empresas. Então assim, eu quero treinar meus funcionários a fazerem tal operação. Em VR é muito mais real do que você ali no mouse e tal. Tipo, tem que instalar a parte elétrica e tal. Você cria um ambiente virtual em 3D. No VR, o cara vai lá,
Ele Você pluga, treina ele no fala, mundo pô, ele inteiro, tem que tem pegar que- essa peça, tem que girar essa alavanca. Meu, é quase a experiência real, visual do que ele vai ter na vida real, entendeu? Dá pra fazer essa imersão. Dá pra você fazer coisa pra escola, pra educação, de repente, pra faculdades. Então dá pra você pegar essa outra linha paralela de empresarial ou educacional e começar por ali. Eu acho que você vai ter mais sucesso. Se você conseguir pegar um projeto de algum cliente, dificilmente você vai fazer um projeto seu e vender. Eu acho que é mais você ir atrás de clientes que peçam alguma coisa específica e você desenvolve, e a partir daí sua empresa vai crescendo. Eu acho que você tem mais chance, e é o que muitas empresas fazem, tipo, você vai para projetos que vão te dar dinheiro, quando você tiver uma verba sobrando, você Você faz o que paralelamente você curte. faz o que você curte. Já trabalhei em empresa assim, de jogos, né? Tinham clientes, uma outsourcing. E aí, paralelamente, ele ia fazendo os jogos dele, conforme a verba ia chegando. Então, eu acho que essa é uma opção mais segura. Tem mais demanda, porque para as empresas não vai ter tanta preocupação de gastar. Porque já tá pagando o software para pagar um hardware para eles, não é nada. E não necessariamente precisam de vários. Às vezes eles vão treinar 2, 3 pessoas por vez, ou uma, que seja, o cara compra um headset. Outra variante é você ir pro lado de arquitetura. Então, quem que é o seu público-alvo? Se você é arquiteto, são os clientes, né, que vão construir a casa e tal. Mas se você só faz a parte 3D do VR... talvez o seu público-alvo seja a construtora e os arquitetos. Então você vai falar, pô, vou pegar o seu projeto, transportar ele pro VR e o cliente vai poder entrar na casa dele, ele vai poder andar, vai poder de repente trocar a textura do sofá, trocar a cor das paredes, botar uma música do Elvis pra tocar, ligar e desligar a iluminação, falar, agora eu quero ver como que fica de noite. Dá pra fazer tudo isso em VR. E a sensação é realmente que ele vai estar dentro daquela casa, porque... vai por mim, faz quase 5 anos, 4 anos que eu jogo no VR e experimento coisas e é uma imersão absurda. Dá pra você fazer uma experiência legal que a pessoa realmente vai ter a noção de, putz, isso aqui é 2 metros por 2, ele vai ter essa noção de distância e falar, pô, eu acho que a sala eu achava que ia ficar grande, mas ficou meio pequena, vamos mudar isso aqui e tal. Pô, esse banheiro ficou meio confuso. Porque às vezes você olha o projeto 2D ou até no 3D no computador, se você entra na casa, é outra percepção. E com o VR você consegue ter a mesma percepção que você teria na vida real. E até mais legal, porque às vezes você vai, por exemplo, pra comprar um apartamento e tem lá, eu fui lá, quando peguei o meu, tinha decorado, que você vê tudo, mas você não pode mexer, né? Não pode mexer. É aquele ali do jeito que tá. Você fala, putz, mas se eu trocasse o piso, será que ia ficar legal? Aí você consegue lá trocar o piso e você vê como que fica. Ah, quero... Isso realmente dá um tchan. Já vi alguns empreendimentos que fazem isso. Não sei exatamente como que é o mercado disso, mas eu acho que é uma solução interessante. E são poucos, mesmo. né? Tipo, Não é todo mundo que tá fazendo se isso. você entrar nisso, né? É uma boa chance. Só que aí vai para um outro lado, né? Mas é uma opção. Então vocês têm, além dos jogos, tem essas 3 opções de coisas VR pra fazer, né? E você pode inventar alguma outra opção, assim, mas saiba que é nichado, né? Se você quiser vender diretamente pro indivíduo final, é uma coisa muito nichada. Agora, se você for vender uma coisa mais empresarial, aí abre as portas. Você pode até virar o fornecedor dos próprios hardwares também junto, né? Vende o pacote do software com o hardware, que você já chega lá e entrega na mão do cliente, configurado, tudo rodando, dá pra fazer. Uma boa ideia. Bom, se você tem essa vontade de trabalhar com VR e tudo, deixa aí nos comentários pra gente se é uma coisa interessante pra você. Falando nisso, se você tem interesse em aprender desenvolvimento, nós aqui no Membros, nós temos videoaulas, a gente tem lives que a gente tira dúvida, a gente tem um projeto super legal agora de mentoria, que a galera do Membros está fazendo um jogo e a gente tá basicamente como se fossem os diretores ali, assim, os supervisores do jogo, e a gente tá só fazendo as critiques, dando feedback pra galera, então tem bastante coisa legal que você pode aprender e desenvolver junto com a gente aqui no nosso Membros. Baratinho, você consegue entrar aí e fazer parte desse time legal com a gente. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Falou!